Olá pessoal, aqui é o professor Matheus e vamos dar início à nossa terceira aula do curso de Metodologia Científica e nessa aula eu vou falar acerca da definição do problema de pesquisa, que é um item que estará presente na introdução do seu trabalho acadêmico. Primeira coisa a ter em mente é saber o que é um problema de pesquisa. Então, como eu coloquei aqui nos slides, acompanha aí, não se esqueçam, né? Em todas as aulas eu estou colocando aqui na descrição dos vídeos o material para que vocês possam então fazer o download e acompanhar as aulas aí da melhor maneira possível. Então, o problema de pesquisa é o quê? É uma questão não resolvida para a qual se vai buscar resposta por meio daquela pesquisa que vocês estão ali propondo ou por meio da pesquisa que vocês vão apresentar logo em seguida, caso seja aí um artigo ou um relatório de uma disciplina, por exemplo. Então, basicamente, a ideia do problema de pesquisa é aquele fim do funil, lembrem-se do que eu falei na aula anterior, né? É a parte de baixo do funil, é aquele ponto específico, aquela ideia específica que é uma pergunta, né? E essa pergunta, então, vai ser a partir dela que vai dar origem a todo o seu trabalho de pesquisa científica. Então, aproveitando inclusive essa ideia, eu quero deixar claro aqui que o problema de pesquisa talvez seja aí a parte mais importante de um projeto. Né? Lógico, eu não estou desmerecendo as outras, um projeto sem as outras partes não é um projeto, né? Um trabalho acadêmico sem o restante não é um trabalho, lógico. Mas o problema de pesquisa, então, ele se torna a parte mais importante porque é a partir do problema de pesquisa que vão surgir, por exemplo, os objetivos do seu trabalho. Por sua vez, vai ser a partir dos objetivos e do seu problema de pesquisa que vocês vão escolher futuramente os métodos e as técnicas de pesquisa mais adequadas para poder responder a esse problema de pesquisa. Então, tenham bastante atenção na hora de formular o seu problema de pesquisa, porque um problema de pesquisa mal formulado, ele pode trazer problemas futuros no desenvolvimento do trabalho em si. De onde vem o problema de pesquisa? Como eu coloquei aqui, acompanhe aí. O problema de pesquisa pode ser uma lacuna epistemológica ou metodológica percebida, ou seja, vocês percebem que existe um tema qualquer que ele foi tratado de uma determinada maneira, mas que seguindo determinados passos, portanto seguindo determinada metodologia, mas que ele poderia eventualmente ser tratado de outra forma, com outros passos, com outras técnicas e que talvez fosse mais bem resolvido. Um problema de pesquisa pode ser alguma dúvida quanto à sustentação de uma afirmação que geralmente é aceita. Um problema de pesquisa pode ser resultado da necessidade de se colocar à prova situações que já existem no momento atual. Ou um problema de pesquisa pode surgir, como eu coloquei aqui no finzinho, de interesses práticos. Eu já tinha comentado isso na aula anterior, quer dizer, eventualmente você tem lá no seu trabalho uma situação prática e aquilo é um problema e você quer solucionar aquilo e juntar aí o aspecto prático, né, do seu trabalho com o aspecto acadêmico, por exemplo. Vale destacar aqui que um trabalho acadêmico ele precisa necessariamente ter um problema de pesquisa. Isso era uma coisa que meus alunos sempre questionavam. É necessário ter um problema de pesquisa? Sim. Por quê? Como eu disse agora há pouquinho, é a partir do problema de pesquisa que vai surgir todo o restante. Então, se você não apresentar um problema de pesquisa no seu trabalho, eventualmente o seu professor vai aceitar o seu trabalho, lógico, vai avaliar o seu trabalho, mas do ponto de vista da metodologia científica, o seu trabalho não é um trabalho verdadeiramente científico. Ou seja, ele acaba por ser um trabalho opinativo. Então, por exemplo, se você resolve fazer um trabalho em que você vai ali apresentar o posicionamento da doutrina, por exemplo, dos autores. O que os autores, sei lá quantos, enfim, 5, 10, 15 autores, né? O que os autores, o que a bibliografia em geral fala sobre aquele tema específico. Então você vai lá e diz, olha, o autor 1, 2 e 3 seguem mais ou menos as mesmas ideias e dizem isso. Os autores 4, 5 e 6 seguem as mesmas ideias e dizem isso. E os autores 7, 8 e 9 seguem um posicionamento diferente e têm aquela outra opinião. Ponto final. Isso é um trabalho acadêmico, é um trabalho científico que segue uma metodologia científica? Não. Isso não é um trabalho que tem uma metodologia científica. Por quê? Porque o que você está fazendo ali? Na verdade, você está fazendo um compêndio de ideias. Quer dizer, você está dizendo, olha, os autores 1, 2, 3 pensam assim,
4, 5, 6 pensam desse outro jeito, 7, 8, 9 pensam daquela outra maneira. Mas qual é o aspecto científico, metodológico que você empregou naquele trabalho? Praticamente nenhum. E praticamente nenhum por quê? Porque nesse exemplo, que é um exemplo muito simples, mas ao mesmo tempo muito comum, você não está apresentando nenhum problema de pesquisa. Seria diferente, por exemplo, se você apresentasse como problema o seguinte: eu tenho o tema X qualquer. Nesse tema, qual é o posicionamento da doutrina sobre esse tema? A doutrina pensa da mesma maneira? Se não pensa, e é provável que não pense da mesma maneira, porque as pessoas não pensam da mesma maneira, né? E os autores não pensam da mesma maneira. Então, se a doutrina pensa de maneira diferente, quais são os critérios que diferenciam uma da outra, por exemplo? Né? O que um autor diz que o outro não diz e vice-versa. Aí você tem um trabalho que segue o rigor científico, digamos assim. Quer dizer, é um trabalho que aí ele tem um objetivo, ele tem um problema. Quer dizer, o problema qual é? É a identificação dos diversos posicionamentos que os autores têm sobre aquele tema X. E aí você não está apenas descrevendo o que esses autores pensam, que é o primeiro caso, né? Nesse segundo caso, você está ali apresentando, olha, o autor 1, 2, 3 pensa assim, o 4, 5, 6 pensa desse outro jeito, o 7, 8, 9 pensa daquela outra forma, e em comum esses autores têm tal e tal e tal opinião, mas eles pensam de maneira diferente no restante. O autor 1, 2 e 3 pensam assim e eles argumentam com base nesse argumento X, Y, Z. Já os autores 4, 5 e 6, sobre essa ideia, eles argumentam com base nas ideias A, B e C. Nesse sentido, você acaba, sim, fazendo um trabalho científico. Por quê? Porque você está fazendo uma análise científica uma análise de conteúdo, nesse caso, acerca daquilo que esses autores estão dizendo. E você não está simplesmente descrevendo o que esses autores estão falando sobre aquele tema, né? Sobre aquele assunto. Então, lembrem-se sempre de que, em princípio, um trabalho, para ele passar, né, por esse rigor científico, para ele ter esse caráter científico, ele precisa necessariamente apresentar um problema de pesquisa. Agora, nunca coloquem mais de um problema em um trabalho. Ou seja, o trabalho científico, ele pressupõe a existência de um problema, mas ele pressupõe a existência de um único problema e não de vários problemas. Ou seja, vocês não podem ter como objetivo responder a diversos problemas dentro do mesmo trabalho. Isso é um erro muito comum e vocês têm que tomar cuidado para que isso não aconteça. A gente vai fazer aqui um exercício, peço para que vocês sigam aí pelos slides, em que eu vou apresentar justamente de que maneira se evitar isso, né? Ou seja, vou mostrar aqui uma delimitação, coisa que a gente já falou na aula anterior, mas eu vou retomar aqui rapidamente, para que a partir da delimitação se chegue ao problema de pesquisa propriamente dito. Então vejam aí, né? Uma vez que vocês têm lá, vocês escreveram a apresentação do tema, vocês escreveram a delimitação do tema, e agora vocês querem finalizar a introdução com o problema de pesquisa de vocês. Lembre-se de que o problema vai ser a última ideia, né? A última coisa que vai estar ali presente na introdução, escrito na introdução. Então, para começar a apresentar o problema, vocês precisam fazer essas perguntinhas aí. Ou seja, no âmbito da delimitação, está claro por que vocês querem fazer aquilo, onde vocês querem fazer aquilo, quando e como. Né? Se isso estiver claro, vocês já estão aí com meio caminho andado para poder redigir a frase que é o problema de pesquisa de vocês. Vamos então pegar aqui alguns exemplos dessa delimitação, né, da apresentação do tema e da delimitação, para depois a gente chegar então, seguir as regrinhas. Existem 5 regrinhas para se apresentar ou para se formular um problema de pesquisa. Então, no primeiro exemplo aí, o princípio da liberdade, né, ou seja, é um tema logicamente muito amplo, se precisa delimitar. E aí a gente tem, então, o princípio da liberdade jurídica, né? Ou seja, a liberdade na sua esfera jurídica. Então, é uma limitação, mas é uma delimitação, aliás, mas é uma delimitação que ainda está muito vaga. Né? Então, como eu pus aí, o tema continua amplo e ainda não há aí um problema de pesquisa. Ou seja, é necessário delimitar ainda mais para depois, então, se chegar no problema de pesquisa. Então, a gente muda ali, delimita um pouquinho mais, vejam aí, para o princípio da liberdade no direito ocidental do século XX. Então, percebam
que já está mais delimitado, que agora eu não estou falando só do princípio da liberdade jurídica, mas eu estou falando do princípio da liberdade no direito, né, no direito ocidental e do século XX. Então é mais delimitado, mas ainda está amplo, e aí eu poderia fazer esse questionamento aí. Será estudada a liberdade em todas as nações ocidentais, no caso do século XX? Quer dizer, um trabalho imenso esse, né, para um trabalho acadêmico no caso. Aí a gente muda, então, o princípio da liberdade diante do sistema jurídico brasileiro. Então, percebam que aqui nesse exercício de delimitação, eu tenho lá o meu tema genérico, né, o princípio da liberdade, e aqui eu estou delimitando, eu estou fazendo aquele funil, como eu disse na aula anterior, né, na aula 2. Então, eu estou fazendo aquele funil, eu estou fechando cada vez mais, porque só assim é que eu vou conseguir chegar no final ao meu problema de pesquisa. Então, ali eu tenho, né, uma delimitação, o princípio da liberdade na Constituição Brasileira de 88, mas mesmo aí eu ainda tenho uma delimitação parcial, quer dizer, isso aqui ainda não é o meu problema de pesquisa, que é aquele ponto que eu quero ver respondido no meu trabalho no final. Percebam então, né, a importância da delimitação. Quer dizer, a delimitação não é só colocar, eu vou fazer isso assim, eu vou fazer isso assado ali, estou limitado naquele ano, não sei o quê. Não. Quer dizer, a delimitação, ela tem uma razão de ser, uma razão importante, como eu disse na aula anterior, as duas razões que eu coloquei na aula anterior, mas aqui do ponto de vista, inclusive, metodológico, a delimitação é importante porque é a partir da delimitação que a gente vai chegar no problema de pesquisa. Por isso que é necessário ter uma ótima delimitação e ter um ótimo problema de pesquisa bem definido para evitar erros e para evitar perda de tempo durante o decorrer do desenvolvimento do trabalho. Aqui só para relembrar, como eu disse anteriormente, né, todo projeto ou todo trabalho acadêmico ele deve conter apenas um único problema de pesquisa. Então, se vocês encontrarem vários ou tiverem vários problemas, vocês precisam ali escolher qual deles vocês querem desenvolver naquele trabalho, mas buscar não colocar mais de um problema naquele mesmo trabalho acadêmico, né, mais de um problema de pesquisa, porque senão vocês vão trabalhar em 2 frentes ou em 3 frentes. Então, quanto mais se amplia, né, mais trabalhoso fica o trabalho em si e mais complicado fica e mais brechas vocês vão abrir para o avaliador de vocês. Vamos aqui, então, entrar nas regrinhas para a formulação de um problema. Ou seja, lembrem-se, né, de que o problema é uma frase, ou seja, de que o problema ele precisa estar ali exposto na forma de um texto, né, e que para que esse problema ele fique bem enunciado, né, para que haja uma boa enunciação do problema de vocês, eu recomendo então que vocês sigam essas regras que eu estou apresentando aqui para que vocês não tenham nenhum tipo de problema futuro. Então, a primeira delas, como eu coloquei aí, é verificar se o problema, ou se a forma como vocês estão redigindo o problema de vocês, se essa forma ela efetivamente tem um cunho acadêmico ou tem um cunho científico. Vejam aí, como eu disse nas aulas anteriores, os meus exemplos eles são um pouco exagerados, mas para deixar isso bem claro. Quer dizer, eu tenho aqui uma pergunta, eu tenho um problema, né, e eu não consigo imaginar como que eu vou responder a esse problema de um ponto de vista que metodologicamente esteja correto. Quer dizer, se eu coloco aqui como problema de pesquisa essa frase, acompanhe aí. Como fazer para que Caim se arrependa de ter matado Abel? Ou seja, eu não posso nunca compreender isso como um problema científico, né? Ou seja, como um problema acadêmico, científico, porque é uma pergunta que não tem solução do ponto de vista da ciência, no caso, do ponto de vista da metodologia científica. Então, uma vez que vocês redigam a frase de vocês, verifiquem se a interpretação da frase leva a uma resposta plausível do ponto de vista metodológico, ou seja, uma resposta que seja racional e que seja objetiva, como eu disse lá na aula número 1. Segunda regra, redigam essa frase, que é o problema de pesquisa de vocês, de preferência na forma interrogativa. Eu coloquei aqui no slide, e dos meus alunos eu sempre exigi isso, e de vocês, aqueles de vocês que forem assistir a todas as aulas e forem realizar a atividade final para emissão de certificado, eu vou exigir isso também desse jeito, eu sempre exijo que seja feito na forma de uma pergunta. E por que eu exijo que seja feito na forma de uma pergunta?
para que fique claro, não apenas para quem está lendo, mas para vocês mesmos, o que vocês querem pesquisar. Quer dizer, qual é efetivamente o problema. Quando a gente redige a ideia do problema de pesquisa em um formato afirmativo, digamos assim, né? Ou seja, não é uma pergunta, mas é uma afirmação, muitas vezes pode acabar havendo ali algum tipo de confusão no entendimento do texto, na interpretação do texto. Agora, se a gente coloca a frase na forma de uma pergunta, fica muito claro o que vocês querem estudar, o que vocês querem pesquisar, ou seja, qual é o ponto de partida do trabalho de vocês que vai culminar aí na análise, no desenvolvimento e futuramente nas conclusões do seu trabalho. Então, repito, né, quando vocês estiverem fazendo trabalhos aí, tentem sempre colocar na forma de uma pergunta, e para aqueles que forem então acompanhar todas as aulas aqui do meu curso de metodologia científica e forem realizar a atividade final para a emissão do certificado, lembrem-se de que isso aqui é uma regra de ouro, quer dizer, eu vou exigir que vocês coloquem na forma de uma pergunta para ter claro ali qual é o problema de pesquisa de vocês. Terceiro ponto, ou terceira regra, né? Isso aqui não é muito uma regra, mas é a questão do texto ser claro e conciso. Ou seja, na hora de redigir a pergunta, né, do problema de pesquisa, não coloquem coisas demais. Por isso que eu coloquei aí, né, que a pergunta ela deve ter aí no máximo 2 linhas digitadas. Eventualmente, dependendo ali, até um pouquinho mais, 3 linhas. Mas o ideal é que realmente não ultrapasse 2 linhas digitadas para ter realmente essa concisão. Lembrem-se de que ali no problema de pesquisa, palavras demais podem confundir e pode trazer problemas na hora em que vocês estiverem sendo avaliados. A quarta regra, ela é um pouco parecida com a primeira, né? Que é no sentido de, como eu pus aí, fazer com que a solução seja possível. Mas ela não é igual à primeira. Quer dizer, enquanto a primeira é uma solução possível do ponto de vista acadêmico, né, científico, ou seja, que a pergunta tenha um caráter acadêmico, científico, aqui a ideia é que vocês redigam a pergunta, redigam o problema, né, de maneira que ele seja plausível de ser respondido. Ou seja, muitas vezes vocês têm uma pergunta que ela é correta do ponto de vista acadêmico e científico, mas a forma como ela está ali colocada, ela não permite a sua resolução, porque eventualmente vocês não vão ter acesso às fontes, como eu disse no vídeo anterior, na aula anterior. Ou eventualmente vocês colocam ali de uma forma que dá uma dupla interpretação e que aí quem está lendo pressupõe que em vez de vocês estarem fazendo uma pesquisa bibliográfica, vocês vão fazer uma pesquisa de campo, por exemplo, né, com entrevistas, com questionários, e aí a pessoa que está lendo te avalia de um jeito que não é o jeito que você quer. Então, como eu pus aí, lembrem-se, né, de sempre buscar fazer com que a solução seja possível. Ou seja, façam o seguinte exercício com vocês mesmos. Redijam ali a pergunta do problema e redijam a resposta. A resposta também, 1, 2 linhas para vocês. Lógico que no trabalho vocês não vão colocar a resposta ali, né, na introdução do trabalho de vocês, mas busquem ali responder para ver se aquela pergunta ela está bem formulada em termos gramaticais, né, em termos semânticos, etc., para que vocês possam efetivamente, então, buscar a resposta a essa pergunta no desenrolar da pesquisa de vocês. Como eu pus ali no finzinho do slide. Vocês, uma vez com a pergunta pronta, devem perguntar a vocês mesmos: tenho como encontrar a solução? Tenho como encontrar a resposta a essa pergunta? Tá? Então façam isso para ter a certeza de que a pergunta está bem redigida. Por fim, a quinta regra é a mais importante e a mais complicada, ou aquela que às vezes tem mais dificuldade. O que é essa regra? Como vocês podem ver aí, a pergunta ela precisa apresentar uma relação de causa e consequência. Ou seja, ela precisa apresentar uma relação entre fatos, né? Ou uma relação de fatos entre si. Então não basta que a pergunta faça uma afirmação de algo. É necessário que a pergunta deixe claro que vocês estão ali trabalhando com 2 ideias, de forma que uma ideia leve a outra ideia, ou que uma ideia seja causa da outra, que uma seja consequência da outra, ou seja, que de uma forma ou de outra haja algum tipo de relacionamento entre essas ideias presentes na pergunta. Falando dessa forma abstrata, talvez seja um pouco complicado,
mas acompanhe os exemplos que eu vou colocar aqui para que vocês percebam acerca do que eu estou falando quando eu falo acerca dessa regra de que a pergunta precisa ter, então, uma relação de causa e consequência. Vejam aí nesse exemplo bem simples, né? A gente tem essa pergunta que eu já tinha, inclusive, citado na outra aula, por que o céu é azul? E eu pus aí, né? Essa pergunta corresponde a um problema de pesquisa? Claramente não. Claramente ela não corresponde a um problema de pesquisa. Percebam que se eu faço a pergunta no seu dia a dia, né, no senso comum, a pergunta tem total sentido. Se eu faço a pergunta no âmbito de um conhecimento religioso, a pergunta também tem total sentido. Do ponto de vista religioso, eu poderia simplesmente responder, por exemplo, que inclusive isso está no slide, a gente já vai chegar lá, mas eu poderia dizer, olha, o céu é azul porque Deus quer. Do ponto de vista do senso comum também eu poderia responder, o céu é azul porque eu olho para cima num dia claro de sol e eu vejo a cor azul, portanto o céu é azul. É um exemplo muito simples, né? Mas é um exemplo que deixa claro que eu não tenho aqui, eu tenho uma ideia, quer dizer, eu tenho um ponto ou algo que eu quero saber a resposta, eu quero descobrir por que o céu é azul, ou por que essa cor, né? Quando eu olho para cima eu vejo a cor azul, eu quero descobrir isso, mas na forma como isso aqui está apresentado, isso não é um problema científico, não é um problema de pesquisa formatado conforme as regras científicas, as regras que se exige no âmbito da metodologia científica. Então, nesse sentido, é por isso que eu coloquei aqui que a pergunta ela não é um problema de pesquisa, porque ela não pode ser passível de comprovação. Quer dizer, as respostas, as eventuais respostas, seja essa, como está aí no slide, né? Porque Deus quer, quer dizer, eu não consigo comprovar isso do ponto de vista científico. É claro que do ponto de vista religioso, eu poderia comprovar se eu acreditasse nisso, por exemplo, né? A pessoa que está ali respondendo, ela crê, então para ela aquilo é uma verdade. Agora, se a gente se lembra daquilo que eu falei lá na primeira aula, de que a metodologia científica se fundamenta na racionalidade e na objetividade, quer dizer, eu não posso fundamentar a resposta de algo com base na crença pessoal de uma pessoa. Do mesmo jeito, a resposta baseada no senso comum, de que o céu é azul porque eu olho para cima num dia de sol e eu vejo a coloração azul. Quer dizer, isso é o senso comum, não é uma resposta que seja passível de comprovação do ponto de vista científico. Por isso que eu coloquei ali, inclusive isso é uma outra dica que eu deixo aqui para vocês, geralmente os problemas que começam com a expressão porquê são um problema. Ou seja, eles são um problema porque eles levam a uma resposta que pode caminhar rumo ao senso comum ou rumo a um conhecimento religioso. E aí eu repito aquilo que eu falei na primeira aula. Eu não estou dizendo aqui de jeito algum que esses conhecimentos são inferiores ao conhecimento científico, mas apenas que eles não servem para um trabalho que se fundamenta na metodologia científica. Então, evitem ao máximo começar os problemas de pesquisa de vocês, a frase, a pergunta do problema de pesquisa com a expressão porquê. Se vocês começarem com a expressão porquê, provavelmente o restante vai estar errado. Percebam, então, como é que eu pego aquela pergunta anterior, e a pergunta era por que o céu é azul, e eu transformo aquela pergunta em uma pergunta que metodologicamente ela é científica, portanto ela está correta, e é essa pergunta que eu apresento aqui para vocês. Eu coloco desse jeito agora. A existência de gases circundando a crosta terrestre faz com que o céu seja azul? Quer dizer, é claro que eu ainda poderia aqui questionar o que é o céu, né, nessa frase, mas não vou entrar aqui nesse nível de detalhe. Mas percebam aqui, por que agora essa pergunta ela tem um critério científico que a anterior não tinha? Percebam que o sentido da frase é o mesmo. No fundo, eu quero saber por que quando eu olho para cima, quando eu olho para o céu, num dia de sol, eu vejo a cor azul. É a mesma coisa. Só que aqui, agora, a pergunta ela se enquadra no âmbito de um problema de pesquisa. Científico, no caso. E por quê? Vejam aí. Em primeiro lugar, porque essa pergunta ela tem um tom acadêmico, e ela tem um tom acadêmico porque a sua resposta independe de opiniões pessoais, ou seja, eu estou me fundamentando aqui naquele critério da racionalidade que eu disse antes, ou seja, eu tenho elementos racionais, e que elementos racionais são esses nesse texto? Primeiro, a existência da crosta terrestre, eu parto do princípio de que ninguém aqui questiona que existe essa crosta terrestre, do mesmo jeito que é racionalmente conhecido de todos que existem gases
né? Ou seja, a atmosfera da Terra, gases que estão ao redor dessa crosta terrestre. Então, são dois elementos aqui que se fundamentam na razão, ou seja, são elementos de racionalidade e são elementos de objetividade que estão presentes na minha pergunta. Segundo critério, está feito na forma de uma pergunta, quer dizer, aqui é igual à anterior, à frase anterior, porque o céu é azul, as duas estão na forma de uma pergunta, mas percebam que quando eu coloco aqui a frase na forma de uma pergunta, eu estou deixando bem claro o que eu quero saber. Terceiro ponto, é claro e preciso, ou seja, eu tenho uma frase que tem duas linhas, ou seja, não é uma frase que traz muitas ideias, que traz muitas coisas, que desenvolve, que explica, ou seja, vocês não devem fazer isso. O problema de pesquisa, ele é uma frase que não tem explicação, no sentido de explicar os termos que estão ali, ou seja, tudo que vocês querem ver explicados deve estar antes do problema de pesquisa, né? Ou seja na apresentação do tema ou na delimitação, ali vocês já precisam deixar claro. Lembrem-se o que eu falei na aula passada, na aula 2, sobre a delimitação. Quer dizer, a delimitação ela vai levar ao problema de pesquisa, né? Então, essas explicações de temas, de conceitos, de ideias, isso tem de vir antes, não pode vir na frase do problema de pesquisa. Usando esse exemplo mesmo, se isso aqui fosse um trabalho meu, eu poderia ter dito antes, olha, já é comprovado que existe ao redor da Terra a atmosfera, no caso, a camada dos gases. Já é provado que existe a crosta terrestre. Então, isso tudo estaria lá na apresentação do meu tema, por exemplo, para que quando eu chegasse aqui, quer dizer, quando o leitor do meu trabalho chegasse aqui e lesse essa frase, ele já entendesse o que eu, autor do texto, quero dizer por gases. Ele já entenderia o que eu, autor, quero dizer por crosta terrestre. Então, nesse sentido, todas as explicações, né, de conceitos ou de ideias já devem estar apresentadas antes, para que quando se chegue aqui nessa frase do problema de pesquisa, a pessoa que estiver lendo, ela já tenha noção, ela leia a frase e ela não fique pensando, o que será que o autor entende por gases aqui na atmosfera? Não, isso aí já tem que estar antes, porque assim a própria pergunta vai ser concisa e vai ser clara, então, como é essa regrinha que eu coloquei aqui. E o ponto principal, que eu disse que é a característica principal de um problema de pesquisa, é o fato de que essa frase apresenta uma relação entre duas ideias, né? Então vejam como eu coloquei no slide, a frase apresenta uma relação de causa e consequência. Ou seja, que causa e consequência é essa? Nessa minha frase, eu estou imaginando, e é isso que eu quero então desenvolver, que os gases existentes ali ao redor da crosta terrestre, de alguma forma ou de outra, eles geram a coloração azul que a gente vê. Então, isso, né, é dessa forma que vocês precisam colocar o problema de pesquisa de vocês. Ou seja, vocês precisam redigir de maneira que uma coisa leve a outra. Precisam redigir de maneira a deixar claro que uma coisa gera outra, ou que uma coisa é consequência de outra. Enfim, aí vai depender muito do tema, é claro, vai depender do que vocês estão redigindo, né, do que vocês estão estudando, mas vocês precisam ter isso claro. Ou seja, é necessário ter uma relação de causa e consequência, fazer com que uma coisa gere outra, uma coisa leve a outra, uma coisa seja causa de outra, ou uma coisa seja consequência. Enfim, redigam um problema de vocês sempre tendo essa regrinha na cabeça. Uma coisa precisa gerar a outra. Para terminar essa aula, acompanhe aí nos slides esse último exemplo, né? Esse exemplo que eu coloquei aqui acerca aí dos direitos sociais, direito à educação, que eu usei como exemplo na aula anterior. Em primeiro lugar, como vocês podem ver aí, eu coloquei aqui um exemplo final de uma monografia. Então, de novo aqui, não se preocupem com isso, eu vou explicar mais para frente, né, o que é uma monografia, para aqueles que ainda tenham algum tipo de dúvida. Mas o foco principal aqui, o ponto principal aqui, é que geralmente uma monografia corresponde a um debate doutrinário de ideias. Lembrem-se aquilo que eu coloquei antes, aquele exemplo que eu coloquei antes, né? Quando eu falei lá de apresentar as ideias de autores. Então, se eu simplesmente apresento a ideia desses autores, eu não tenho um trabalho científico, eu tenho apenas um trabalho descritivo, porque eu estou descrevendo o que o autor A fala, o que o autor B fala, o que o autor C fala. Agora, por sua vez, quando eu apresento ali uma comparação, uma análise das ideias, aí sim eu estou tendo uma monografia na qual se faz então esse debate doutrinário de ideias,
E eu estou apresentando, então, olha, o autor A pensa assim por causa disso, disso e disso, o B pensa de outro jeito por causa daquele outro motivo, e por aí vai, como eu tinha explicado antes. Então, isso aqui é só para vocês terem claro, porque se, por exemplo, vocês fizerem um trabalho cuja fonte principal não seja livros, como é o caso de uma monografia, mas seja, por exemplo, uma pesquisa de campo, vamos supor que vocês tenham a possibilidade de entrevistar aí, de aplicar um questionário a 1000 pessoas, por exemplo, né? Um trabalho mais quantitativo, então aí, eventualmente, o problema, a descrição do problema, né? Ou seja, a apresentação do tema, a delimitação do tema e talvez até o problema mude um pouquinho, porque aí você vai usar uma outra técnica de pesquisa. Mas isso, como eu disse anteriormente, eu vou explicar num outro vídeo um pouco mais para frente, então por enquanto não se preocupe com isso, eu vou trabalhar aqui usando o modelo de uma monografia especificamente. Então voltando ao exemplo, né, o exemplo que eu apresentei na aula anterior. A gente tem aí como tema os direitos sociais e o direito à educação. Então, se eu vou redigir um trabalho com esse tema, eu posso ali começar minha introdução explicando para o meu leitor o que são direitos sociais. Quer dizer, eventualmente ali, muito rapidamente, falar quando surgiram, por exemplo, por que surgiram, de onde surgiram. E eu digo aqui muito rapidamente, porque, como eu vou falar mais para frente numa outra aula, histórico é algo que não deve ser colocado em um trabalho acadêmico, né, pelo menos de maneira geral, ainda que a maioria dos livros de metodologia digam o contrário, mas histórico é algo que realmente é desnecessário em um trabalho acadêmico, mas sobre isso a gente vai falar em outra aula mais para frente. Então, no início ali, eu colocaria aí o que são esses direitos sociais, quando eles surgiram, qual é a sua função no âmbito aí de um sistema constitucional, por exemplo, e já entraria no direito à educação. A mesma coisa, quando surgiu o direito à educação, por que surgiu e qual é a sua função, por exemplo. Quer dizer, isso aqui é a apresentação do tema, né, para o meu leitor saber que eu quero falar sobre direitos sociais de maneira bem genérica e aí eu já começando um pouquinho a minha delimitação, mas ainda na apresentação do tema, eu estou falando sobre o direito à educação, já que existem outros direitos sociais, como direito à saúde, ao trabalho, etc. Então, eu já estou deixando claro para o meu leitor que o meu trabalho ele é sobre direitos sociais de maneira bem genérica e dos direitos sociais, o meu trabalho é sobre direito à educação. Então, nisso aí, eu escreveria a minha apresentação. A apresentação do meu tema seria falando sobre esse assunto. Em seguida, a apresentação do tema, eu continuaria meu texto e eu desenvolveria essa ideia que está aqui na delimitação do tema. Vejam que eu coloquei ali, né? Serão analisadas doutrinas publicadas por autores brasileiros entre os anos de 2010 a 2014. Então, uma vez que eu disse lá sobre direitos sociais, depois sobre direito à educação, eu diria então aqui acerca da questão relacionada aos autores. Então eu diria, olha, eu vou analisar o direito à educação, no caso brasileiro, com base em autores brasileiros que escreveram sobre o assunto nos anos de 2010 a 2014. Sempre lembrando que eu preciso aqui dizer por quê. Quer dizer, por que eu escolhi analisar ou me embasar em autores brasileiros, apenas em autores brasileiros. Ou por que eu escolhi os anos de 2010 a 2014 e não os anos de 2005 a 2010, por exemplo. Né? Então, eu escrevo e justifico isso. E, ao final, vejam ali que eu tenho o meu problema de pesquisa. Então, no meu problema de pesquisa, que literalmente, seria nesse texto, literalmente, essa frase, e essa frase, então, ela seria a última frase da minha introdução, da introdução do meu trabalho, eu terminaria com essa frase. A eventual suspensão da gratuidade do ensino superior trará benefícios à sociedade do Distrito Federal? Quer dizer, eu quero analisar os direitos sociais, eu apresentei isso lá no início, eu quero analisar o direito à educação, e aí vejam que em algum lugar, em algum momento ali, antes da apresentação do meu problema de pesquisa, eu já deveria deixar claro para o meu leitor que eu quero analisar essa eventual suspensão da gratuidade do ensino superior. Ou seja, eu poderia, de repente, lá no início, né, na apresentação do tema, quando eu estava lá falando sobre o direito à educação, dizer que o direito à educação é um direito garantido a todos os cidadãos brasileiros, que o Estado é que garante, que o Estado paga isso, mas que surgiram faculdades particulares e que as faculdades particulares, por exemplo, ampliaram o acesso à educação. Né? Percebam que
eu estou aqui dando um exemplo, né? Então, nesse sentido, essa poderia ser a minha argumentação, por exemplo. Então, e dizer o quê? Que como houve essa ampliação, depois surgiram os programas de incentivo, o ProUni, o FIES, etc., para alunos de universidades particulares, por exemplo. Então, eu vou redigir o meu texto de maneira que fique claro para o leitor, né, para o avaliador, o que eu quero fazer. E aí, quando ele chega ao final da minha introdução e lê essa frase, é claro que se vocês pegarem essa frase aí solta, talvez vocês não entendam, mas eu teria então de dar lá na introdução, quer dizer, lá na apresentação do tema e na delimitação, toda a fundamentação necessária para que quando o leitor chegasse aqui, ele lesse essa frase e ele entendesse o que eu quero fazer em relação a esse assunto. Além disso, percebam aqui, né, que o problema, essa frase aqui, ela se enquadra em todas aquelas regrinhas que eu apresentei antes. Ou seja, a frase é concisa, né, a frase é um problema metodológico, ou seja, um problema de cunho acadêmico e científico, a frase é passível de ser solucionada, porque eu posso, por exemplo, trabalhar com o posicionamento, que é o caso do exemplo aqui, né? Eu estou trabalhando com doutrinas, com textos, então eu vou colocar o posicionamento ali dos autores, quem é favorável, quem é contrário à suspensão da gratuidade no ensino superior, por exemplo. E mais que isso, ela concretiza, essa frase concretiza a regra da relação de causa e consequência. E qual é a causa e consequência aqui nessa frase? A suspensão da gratuidade do ensino, se isso traz benefícios para a sociedade, do Distrito Federal, no caso. Então eu tenho aqui uma relação clara entre entre essas duas ideias, entre a eventual suspensão da gratuidade do ensino superior por um lado, e se essa suspensão vai trazer benefícios para a sociedade de outro lado. Então aqui eu tenho aí uma relação de causa e consequência, né? Eu suspendo a gratuidade e isso gera benefícios, sim ou não? E é isso então que eu iria, nesse exemplo hipotético aqui, trabalhar, desenvolver aí para apresentar uma conclusão no final. Então é isso, pessoal. Essa foi a nossa terceira aula. Nessa aula eu falei especificamente sobre a formulação de um problema de pesquisa e eu espero que tudo tenha ficado claro aí para vocês. Deixem aí nos comentários as suas dúvidas, né, que aí depois eu respondo aí para vocês. Deixo aqui para todos poderem verificar. E não se esqueçam aí de curtir o vídeo e de compartilhar o meu curso com seus colegas. Fico muito agradecido se vocês puderem fazer isso. Além disso, não se esqueçam também de assinar o meu canal, de se inscreverem aí no meu canal, para que vocês possam receber as notificações dos próximos vídeos que eu vou disponibilizar por aqui. Então é isso, pessoal. Obrigado, um abraço e até a próxima.